Olá, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje vamos falar sobre potenciação e radiciação de números racionais. Mas antes de começar, vamos recordar. Vamos lembrar o que é potência e raiz de número natural. Você tem lá 3 ao quadrado. É igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, o algarismo 3 ele é chamado de base e o algarismo 2 é chamado de expoente. Ok? Base, expoente. Lê-se 3 elevado à segunda potência ou 3 elevado ao quadrado. Multiplica-se a base 3, nesse caso, por ele mesmo, quantas vezes indicar o expoente, nesse caso 2. Então, 3 multiplicado 2 vezes, 3 vezes 3, 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Ou, se não tiver o 2 em cima, também indica que é a raiz quadrada, ok? Por quê? Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? Continuando aí, lembrando sobre o que é potência e raiz. Vamos lá agora. 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então lá, o algarismo 2 ele é chamado de base e o algarismo 3 é chamado de expoente. 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Tá? Multiplica-se a base, que é o 2, por ele mesmo, quantas vezes indicar o expoente, nesse caso 3. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. O resultado eu vou multiplicar pelo próximo 2, que é esse aqui. Ó. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Ok? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Potência e raiz de números racionais são semelhantes aos exemplificados anteriormente. Ok? Então vamos lá. Meio, ou 1 sobre 2 elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 quarto. Então a fração 1 sobre 2 é chamado de base. E o algarismo 2 é chamado de expoente. Então, lê-se meio elevado à segunda potência ou meio elevado ao quadrado. Também costuma-se ler-se 1 sobre 2 elevado ao quadrado, ok? Então, são 3 formas de leitura aí de meio, tá? Multiplica-se o denominador, 2, por ele mesmo, quantas vezes indicar o expoente? 2 vezes. Então, eu pego o número de baixo, que é o denominador, e vou multiplicar 2 vezes. 2 vezes 2, 4. Multiplica-se o numerador, 1, por ele mesmo, quantas vezes indicar o expoente? 2 vezes. Então, 1 vezes 1 dá 1. Então, 1 quarto. Então, raiz quadrada de 1 quarto é igual a meio. Ok? Raiz quadrada de 1 quarto é igual a meio. Por quê? Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Vamos aos exercícios. Coloque em prática o que aprendeu sobre potência de números racionais. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Letra A. 1 terço, 1 terço ao quadrado vai ser igual a que fração? Vamos lá? 1 nono. Por quê?
1 ao quadrado é 1. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui embaixo é 3. 3 ao quadrado é 9. Ok? Letra B. É 8/27. Por quê? 2 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo é 8. 3 ao cubo é 27. O próximo é o 9/4. Por quê? 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Ok? 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. O próximo é o 16/25. Por quê? 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Então, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. O próximo é o 25/16. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. Então, tem aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. O próximo é 1/27. Por quê? 1 ao cubo é 1. 3 ao cubo é 27. 3 elevado ao cubo, 27. Ok? E por último, 1 elevado à quinta é igual a 1. 2 elevado à quinta é igual a 32. Ah, mas por que 2 elevado à quinta é 32? Então, se eu pegar o 2 e multiplicar por ele 5 vezes, eu vou fazer 2 vezes 2, dá 4. 4 vezes 2, dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, dá 32. Ok? Demonstre o que aprendeu sobre raiz, relacionando a coluna da direita com a da esquerda. Então, primeiro lá, raiz quadrada de 1/9. Vai ser 1/3. Por quê? Se eu pegar o 1 elevar ao quadrado, é igual a 1. Se eu pegar o 3 elevar ao quadrado, é igual a 9. Então, raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Letra B. É 1/3 novamente. Mas por que deu 1/3 sendo que é diferente? Que aqui é raiz cúbica de 1/27. Então, 1 elevado ao cubo é 1. 3 elevado ao cubo é 27. Então, raiz cúbica de 1/27 é igual a 1/3. Raiz quadrada de 9/4 é igual a 3 meios. Por quê? 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. Então, raiz quadrada de 9/4 é 3 meios. Raiz cúbica de 8/64 é 2/4. Por quê? 2 elevado ao cubo é 8. 4 elevado ao cubo é igual a 64. E por último, raiz quarta, né? Tem um 4 aqui em cima. Raiz quarta de 16/81. É 2/3. Por quê? 2 elevado à quarta é igual a 16. 3 elevado à quarta é igual a 81. Ok? Propriedades da potência. Vamos lá. Então, tem aqui algumas propriedades da potência, tá? A elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n. Ou seja, repete a base, soma os expoentes. Na divisão, a elevado a m dividido, né, fração, a elevado a n, navio, é igual a elevado a m menos n. Quando for fração, repete a base e subtrai o expoente. Potência elevado a potência. Então, eu tenho lá a elevado a m, que é elevado a n. Repete a base e multiplica os expoentes, m vezes n.
A vezes B elevado a N. Mesma coisa que eu escrever A elevado a N e B elevado a N. Ok? Fração elevado à potência. Mesma coisa que eu levar o numerador à potência e o denominador à potência. E por último, A elevado a uma fração, M sobre N. Isso aqui representa uma raiz. Então, raiz de quem? O denominador é o índice da raiz. E o numerador é o expoente da base. Ok? Vamos aos exemplos agora numéricos. Primeiro exemplo aqui. Eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Repete a base, que é o 2, e soma o expoente. 2 mais 3 igual a 5. Divisão, né? Uma fração, então significa uma divisão. 3 elevado à quarta e 3 ao quadrado. Repete a base e subtrai o expoente. 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2, então 3 ao quadrado. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3 elevado à quarta. Então é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Fração elevado a uma potência. É a mesma coisa que eu pegar o numerador, elevar a potência, e o denominador a potência. Então, 4 ao quadrado e 5 ao quadrado. 5 elevado a meio, ou a 1 sobre 2. É a mesma coisa que raiz quadrada de 5 elevado a 1. Então agora vamos lá, assinalar as alternativas corretas que representam as aplicações das propriedades da potência. Então quais exemplos aqui estão representando corretamente as potências? Então se eu observar bem, eu vou ver que o primeiro aqui, ó, eu tenho uma soma do expoente. Então, o primeiro está correto. O segundo não, porque eu tenho uma multiplicação. O terceiro, também não, porque eu tenho uma soma aqui. O quarto, correto, tem uma subtração. Tem uma multiplicação dos expoentes, então está correto. Aqui eu tenho uma soma, então está errado. Distribuindo, então dá 2 à sétima e 3 à sétima. Multiplicação, então está correto. Embaixo, foi trocado, então está errado. 2 elevado ao cubo, aqui é 3 elevado ao cubo, então também está errado. 1 elevado à quarta, 5 elevado à quarta, está correto. 5, então eu tenho raiz quinta de 5 ao cubo, está correto. E embaixo, não, porque o 2 deveria estar no lugar do 1, ok? Dúvidas? Não? Faz assim, ó.